dia você que está assistindo a gravação deste devocional matinal pelo IGTV. Já curte essa live, depois comenta, manda para os seus amigos, compartilha e marca eles aqui também, tá? Você que está chegando agora, já aproveita e chame seus amigos para participarem dessa live. Deixa eu enviar aqui. Bom dia, Adriana. Bom dia, Claudisa. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Já envia aí para os seus amigos. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só colocar o título da live aqui, tá? Bom dia, Dani. Opa. Ok. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, gente, continuando de onde paramos no dia de ontem, né? Finalizou com a saída da arca. Bom dia, Denis. Não falei de um detalhe importante ontem, porque eu acabei me estendendo muito, já tinha passado de uma hora, fiquei com receio da live cair. Mas um detalhe extremamente importante é que quando Deus... Bom dia, Andresa! Bom dia! Quando Deus pediu para que Noé saísse da arca, né? Ele disse que estabeleceria uma aliança com Noé e com seus futuros descendentes, e com todos os seres vivos que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens. Estabeleça uma aliança que nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E antes de Deus decretar essa aliança, quando Noé saiu da arca com seus filhos, está no capítulo 9, tá? Quando Noé saiu da arca com seus filhos, Deus os abençoou dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Então, isso aqui está comprovando aquilo que eu falei para vocês, né? Não é porque Adão e Eva cometeram lá o erro que todos os descendentes vão ter que pagar por isso o resto da vida. Aconteceu o erro, né? Eles foram privados da riqueza, da abundância, da prosperidade. Afastaram-se de Deus. No que eles se afastaram de Deus, abriram brecha. Caim matou Abel, mas depois eles tiveram Sete, e quando Sete nasceu, eles voltaram a venerar Deus, né? A se conectar com Deus, a buscar Deus. E aí, da descendência de Sete, nasceu Noé, a quem Deus designou a missão de construir a arca e proteger a vida. E aí, por Noé ter decidido aceitar o chamado, Deus está refazendo uma aliança. É o que eu falei para vocês ontem, né? Não é porque Adão e Eva fizeram o que fizeram que você vai ter que passar o resto da sua vida penando, achando que tem que se matar de trabalhar para conseguir alguma coisa. Tampouco vamos trazer para a nossa realidade mais próxima, né? Não é porque os seus antepassados, seus avós, seus bisavós, seus pais não fizeram bom uso do dinheiro, não utilizaram o dinheiro com sabedoria, viveram escassez, viveram privações, cometeram pecados que você vai precisar repetir o padrão. Você só precisa decidir fazer diferente, tá? Nem melhor, nem pior, apenas diferente. E quando você decide, aí Deus começa a fazer uma nova aliança com você, ok? É isso que acontece, meus queridos, naqueles casos de pessoas que nasceram em leito de extrema pobreza e hoje são ricos, multimilionários, bilionários e por aí vai, porque essas pessoas decidiram fazer diferente, tá? Suene, eu quero, mas o caminho é longo, o caminho é árduo, o caminho é desafiador. Se você quer, você precisa pagar o preço, tá? Então, lembrando que as alianças, elas podem ser renovadas a depender da decisão que a gente toma, ok? Ainda no capítulo 9,
quando Deus está falando do sinal da aliança, né? Ele fala assim: quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres humanos de todas as espécies. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Aqui temos mais um padrão. Quando você faz uma aliança, quando você faz um compromisso, quando você coloca metas, você precisa ter elas ou sempre à vista ou esporadicamente olhar para elas. Porque elas precisam ser relembradas. Se Deus, que é o próprio Deus, disse que de vez em quando iria colocar o arco-íris no céu para que ele próprio lembrasse da aliança que ele tem com o homem, dirá nós, seres humanos, criaturas do próprio Criador. Sabe por quê? Sabe por quê? Uma das coisas que influencia o não cumprimento de uma meta, você não ter ela na sua visão. Você não ter ela no seu campo de visão. Quando você não tem a sua meta no campo... a gente está falando muito sobre o dinheiro, né? A meta pode ser uma meta financeira ou pode ser uma meta de alguma coisa que você queira alcançar, algo que você queira realizar. Quando você não tem ela no teu campo de visão, você perde ela de vista, você esquece dela. Por isso que muitas pessoas, eu era uma dessas pessoas, no dia 31 de dezembro, eu anotava num papel todas as coisas que eu queria realizar no ano seguinte. Cadê o papel? Virava o ano, cadê o papel? Né? Só ia encontrar o papel no final do ano, quando eu tava ali fazendo faxina, aí que eu olhava pro papel, ixi, não deu certo nada, não cumpri nada, né? A partir do momento que eu passei a olhar para as minhas metas, ter elas sempre no meu campo de visão, quando não estão expostas, onde eu vejo todo dia, elas estão em um caderno especial que eu vejo esporadicamente, semanalmente ou mensalmente. Mas você precisa ter tudo aquilo que você diz, que você é uma aliança com você ou com outras pessoas, você precisa ter a sua vista, tá? Ó, a Dani bem pontuou aqui. O arco-íris é como se fosse uma aliança com as suas metas, tá? É como se fosse uma aliança com as suas metas, tá? Então, sempre que você traçar uma meta, você precisa ter ela no seu campo de visão. Isso aqui é um padrão, ok? Seguindo o baile, né? Seguindo aqui a história. Os filhos de Noé que saíram da arca foi Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, que deu origem aos povos que habitavam a terra de Canaã. Mas o que acontece, né? Noé era agricultor. Lembra que eu falei que Noé não era nada de construtor de barco? Pois é, ele era agricultor. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha, né? Começou a fazer vinho, bebeu desse vinho, se embriagou e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã. Escravo de escravo será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas terras de Sem, e seja Canaã seu escravo. O que isso aqui mostra pra gente, tá? Ao que parece, não é que o fato de Canaã ter só visto o pai nu foi um pecado. Mas subentende-se que Canaã, ele não só viu o pai nu, ele deve ter tirado, não se sabe ao certo se ele tirou uma ondinha porque o pai estava bêbado e nu, ou se ele foi lá se aproveitar do pai que estava bêbado e nu e saiu da tenda, chamou os irmãos para aproveitarem também ou para tirarem ondinha. Não se sabe ao certo, mas alguma coisa boa ele não fez, tá? E como foi a forma que Sem e Jafé lidaram com isso? Eles
Pegaram a capa de costas para que não vissem a nudez do pai, para que não cometessem desrespeito. Foram até lá e jogaram a capa em Noé, que estava deitado, bêbado, nu. Quando Noé acordou e viu o que aconteceu e ficou sabendo que Cã tinha visto Noé pelado, né? E não se sabe ao certo se fez outras cositas, mas Noé amaldiçoou Canaã, o filho de Cã. Isso quer dizer que Noé amaldiçoou a descendência de Cã. E o que os pais falam, aqui em Gênesis a gente vai começar, daqui a pouco a gente vai entrar na história de Abraão, aí vai Jacó e por aí vai, e vocês vão ver o quão é poderoso a determinação de um pai para um filho, a profecia de um pai para o filho. A gente já viu aqui, na verdade, ali na própria descendência antes de Noé, Lameque, o pai de Noé já tinha determinado que Noé iria aliviar eles do trabalho. Ou seja, o pai de Noé, ele já tinha determinado que Noé seria o salvador, né? E aqui Noé amaldiçoou Canaã, amaldiçoou a descendência de Cã, tá? Por quê? Porque ele fez coisa errada. Toda vez que você desrespeita o seu superior, você também recebe uma maldição sobre você. Meu Deus, Suene, como assim? Toda vez que você desrespeita seu pai, sua mãe, seus avós, alguém hierarquicamente superior a você dentro do clã, você é amaldiçoado. Como? Sua vida financeira, ela entra em desequilíbrio, tá? Ela entra em desequilíbrio. E como é que você desrespeita a hierarquia? Simplesmente não estando na sua posição. Você já está cometendo um desrespeito aí. Às vezes, com a tentativa de demonstrar amor e cuidado, né? Às vezes, na tentativa de demonstrar amor e cuidado, sendo pais dos seus pais, você está cometendo desrespeito hierárquico. E aí, a maldição vem. Quer ver um exemplo? Sabe aquela pessoa, na maioria das vezes é mulher, né? Sabe aquela mulher que tá sempre cuidando do pai, cuidando da mãe, né? Fica querendo dar lição de moral nos dois, banca a família. Na maioria das vezes, essa mulher ela é solteira. A maldição dela é exatamente essa: não casar e não prosperar. Por quê? Porque ela está desrespeitando a hierarquia. Ela está sendo ela está sendo mãe dos seus pais. Então, o universo não permite que ela prospere. Toda vez que você quebra uma hierarquia dentro do seu clã, o universo não permite que você prospere. Ó, o Mateus bem colocou aqui, esse desrespeito pode acontecer de forma muito sutil, exatamente. Tão sutil quanto está escrito aqui, né? Porque muitas pessoas olham, meu Deus, só porque ele viu o pai nu, ele foi amaldiçoado, mas aí é essa sutileza do desrespeito hierárquico que às vezes a gente faz e não percebe. Por isso que uma das coisas que a gente mais trabalha dentro da mentoria Manifest Money, inclusive, é se colocar de volta dentro da sua posição hierárquica no clã. Porque se você está numa posição errada, você, além de não prosperar, você impede que outras pessoas prosperem. Porque quando você se posiciona numa posição errada, todo mundo do clã tem que se realocar em outra posição para poder tentar manter o equilíbrio. E na maioria das vezes, 100% das vezes, eles vão para uma posição errada. É sério, produção, isso? É muito sério. Beleza? Todos entenderam? Então vamos lá. E aqui no capítulo 10 de Gênesis fala um pouco sobre as descendências de Sem, Cã e Jafé. Lembra? Cã foi o que foi amaldiçoado, tá? E a descendência de Cã foi a que foi amaldiçoada. E pasmem, meus queridos, a descendência de Cã foi a descendência que povoou Sodoma e Gomorra. Vocês conhecem a história de Sodoma e Gomorra, não conhecem? Pois é.
A descendência de Cã foi a descendência que povoou Sodoma e Gomorra. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Assim que Noé saiu da arca com seus filhos, Deus falou o seguinte: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal. Lembra que eu falei ontem, né? Que o mal, a gente não precisa fazer esforço para pensar coisa errada. A gente não precisa fazer esforço para ter ideias negativas. O mal, ele já tá, é a maior tendência. A gente tem que fazer esforço e se dedicar em trazer para o bem, trazer os nossos pensamentos e sentimentos para o bem, porque é só assim teremos comportamentos e atitudes do bem, tá? E aí, o que acontece? A sementinha do mal, ela se aflorou através de Cã, mesmo depois do dilúvio. Né? Podia, tá tudo bonitinho, tá todo mundo, né, lindo, feliz, vamos construir de novo um paraíso na terra. Não, mas a semente do mal, ela se aflorou através de Cã, ele recebeu a maldição para a sua descendência se multiplicou e povoou Sodoma e Gomorra também, tá? Se vocês quiserem saber mais detalhes, leiam o capítulo 10 para ver a descendência. Eu não vou entrar em detalhes nessa descendência de Cã, Jafé e Sem, mas só para vocês saberem dessa informação aí, que os descendentes de Cã foram os povos que habitaram Sodoma e Gomorra, e os descendentes de Sem, que era o irmão mais velho dos três, né, foi da descendência de Sem que nasceu Abraão, tá? Conhece Abraão? Hoje a gente vai entrar na história de Abraão, tá? Foi da descendência de Sem que nasceu Abraão. Antes da gente entrar na história de Abraão, aconteceu, no capítulo 11, relata sobre a Torre de Babel, né? A Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel? No mundo tinha apenas uma língua. Tinha 3 povos, descendentes de Sem, Cã e Jafé, os cananeus, os semitas, os camitas, né? Cananeu é de Canaã. Os descendentes de Cã são os camitas, de Sem os semitas e de Jafé, jafetitas, tá? Tinham 3 povos e todos falavam a mesma língua. Eis que os homens do Oriente, tá, decidiram fazer tijolos e queimar. Usavam tijolos no lugar de pedras. E aí eles foram fazendo as coisas foram acontecendo e eles um dia pensaram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e viu que os homens estavam construindo. E disse o Senhor Deus: eles são um só povo e falam uma só língua, ou seja, união, tá? Preste bem atenção. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Aqui nasce mais um novo padrão, que é o quê? Quando há ganância, há dispersão. Quando há ganância, o resultado é dispersão, tá? Pode até começar em união, mas no meio do caminho vai haver dispersão. Eu quero fazer um detalhe, eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui, que ganância é diferente de ambição. Ambição é aquilo que alimenta a sua ousadia, o desejo de ir para frente, o desejo de tomar posse da tua promessa, de realizar os teus sonhos, de viver coisas legais, de querer acessar a conexão com Deus, toda a abundância e prosperidade que é sua por direito. Isso é ambição. E normalmente esses movimentos, eles acontecem para o bem maior, tá? Para o bem maior. Você não só pode, como deve ser ambicioso. Querer mais e querer com todo mundo. Ganância é quando você pensa em poder, em status, e é algo bem individual. Você não pensa para o bem maior, você pensa só no seu.
E você está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir aquilo, tá? Olha, o Matheus perguntou aqui, pode falar que a ambição exacerbada vira ganância? Eu não diria que vira, Matheus. Sabe por quê? Porque a ambição por si só, ela é positiva, tá? O dinheiro, as posses, ela na verdade amplia quem você já é. Então, se você toma posse da tua verdadeira identidade de filho de Deus e da tua promessa e começa a andar em ambição, você sempre vai ter a consciência de que tá sendo para o bem maior, sabe? Mas se você alimenta desde o início a ganância, ela já começa errado e vai continuar errado. O dinheiro, ele não muda nem transforma ninguém, ele só amplia quem você é, tá? Ele só amplia quem você é. E uma das coisas que eu mais ensino, eu provo por A mais B, né, que é divino, caindo barras de ouro, maravilha. Que é divino, na verdade, o segredo da prosperidade é você ajudar com que outras pessoas fiquem prósperas. Ou seja, não existe prosperidade sozinho, tá? Não existe prosperidade sozinho. E sobre andar sozinho e andar em grupo, o próprio Deus, meus queridos, o próprio Deus, ele fazia as coisas em bando. Olha isso aqui, capítulo 11. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, plural. Desçamos e confundamos a língua que falam. Plural, verbo no plural. Para que não entendam mais uns aos outros. Se até Deus, que é o próprio Deus, trabalha em grupo, porque de acho você acha que vai conseguir fazer tudo sozinho? Por quê? Tá? Então, só pegando aqui um adendo ali da ganância e da ambição. A ganância, ela é uma coisa visando bens, visando um benefício somente pessoal, individual, ou para uma pequena porção, como era o caso aqui. Né? Vamos construir uma cidade com a torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome era uma tribo, era um único povo. Eles não estavam pensando na terra, na galera que estava povoando a terra inteira. Eles estavam pensando só em um povo, para somente um povo ter poder. Quer que eu vá mais longe? Todo o movimento, podem ir atrás depois, se quiserem dar um Google aí e passar o dia, eu vou abrir um triplex na cabeça de vocês agora. Todo o movimento que luta pelos direitos de apenas um pequeno povo, uma pequena tribo, uma pequena massa, uma pequena quantidade de pessoas, um pequeno clã, eles não têm sucesso no movimento. Não tem. Eles vivem em guerra, eles vivem em militância, lutando por algo que nunca terão. E às vezes tem um pouquinho, mas depois lhes é tirado. Pegaram aí? Pegaram essa informação? Ou você se movimenta em ambição para o bem maior, e quando é para o bem maior, você pensa em todo mundo, independente da religião, da classe social, do sexo, da raça, você pensa em todo mundo. Aí você prospera. Quando você luta por uma tribo, um povo, um grupo, um clã, não. Podem ir atrás. Vão lá atrás, para vocês verem, tá? Beleza? Pegaram essa chave aí? Seguindo o baile, a gente terminou aqui esse detalhe da história da Torre de Babel. A gente entra na definição detalhada da descendência de Sem, que vai dar origem a Abraão. Gente, eu particularmente amo a história de Abraão, sou fãzaça de Abraão, é um dos meus personagens preferidos da Bíblia, tá? Muitas pessoas falam assim, eu quero ter a fé de Jó. Eu prefiro dizer que eu quero ter a fé de Abraão. Sabe por quê? A fé de Jó, ele foi testado na dor, tá?
Jó, ele recebeu sofrimento, punição. A história de Jó é linda, fantástica, maravilhosa. Adoro também. Tem muitas lições. Mas a fé de Jó, ela foi testada pela dor, pela doença, pela retirada de tudo que ele tinha, para ele poder, né, conseguir provar não para o diabo, para Deus e para todos que ele acreditava em Deus. Já Abraão, a fé dele, ela teve que ser testada na aventura, no desafio, no desbravar do cumprimento da promessa que Deus fez para ele. Então, eu acho, se você estuda a fundo a história de Abraão, eu acho a história de Abraão extremamente assim, entusiasta, excitante, maravilhosa para você ter uma noção do que é você realmente ter fé, de você ousar, de você avançar com ousadia, de você ter ambição e de você tomar posse da tua promessa, tá? Hoje a gente vai só dar uma entradinha na história de Abraão, porque eu me empolgo na história, eu choro, eu me emociono, porque Abraão me inspira. Foi com Abraão que eu aprendi a fazer atos de fé. E os atos de fé, eu até fiz uma story sobre isso ontem, os atos de fé, eles são bíblicos. O próprio estudo da física quântica, da lei da atração, da cocriação, da manifestação, ele precisa de um ato de fé para que aquilo aconteça. E, né, eu já falei algumas vezes do cientista epigenético, que estuda a epigenética, Dr. Kazuo Murakami, um cientista japonês que ele provou já cientificamente que quando você faz um ato de fé, você desperta todos os genes bons que estavam dormindo dentro do teu DNA e você desperta eles para que eles te capacitem a acessar aquilo para o qual você está se direcionando no teu primeiro passo do ato de fé, tá? Então, assim, é mais do que certo de que funciona. Como? Você não pode olhar para trás, tá? Então, fica aqui comigo, segura os cintos aí, prepara a pipoca, vamos entrar na história de Abraão. Dando uma resumida aqui, né, dos filhos de Sem, Abraão, ele é da 11ª geração da descendência de Sem. Lá do capítulo 11, versículo 26, aos 70 anos, Terá, descendente de Sem, havia gerado Abraão, Naor e Harã. Gerou 3 filhos. Essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Lembra de Ló, presta atenção em Ló, que Ló vai ser um personagem importante. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Quando ainda vivia Terá, seu pai, ou seja, Terá perdeu um filho, né? Terá perdeu um filho chamado Harã. Tanto Abraão como Naor, os que ficaram, casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Tudo bem até aí? Sarai era estéril e não tinha filhos. No versículo 31, mostra que Terá, pai de Harã, Naor e Abraão, Harã tinha morrido, tá? Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegar em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Harã também era o nome de uma cidade. Travou aí, bugou a mente aí, gente? Vamos desbugar. Harã era tanto o nome de uma cidade quanto o nome do filho de Terá, pai de Abraão, que morreu. Tá? Terá, pai de Abraão, tinha um filho chamado Harã que morreu. Ele então decidiu, né, sair daquelas terras junto com Abraão, seu neto Ló, filho de Harã,
e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão. Então, eles decidiram partir da terra dos caldeus para Canaã. Mas no meio do caminho, eles passaram por uma cidade chamada Harã. Eles se estabeleceram ali, e ali Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. O que isso mostra pra gente? Isso aqui é mais um padrão, tá? Presta atenção nesse padrão aqui, que tem que destravar isso aqui para poder prosperar. Isso mostra que, quando Terá chegou em Harã, todas as memórias de dor que a morte do filho trouxe para ele foram recordadas, tá? Foram recordadas e ali ele ficou, ali ele permaneceu mais 205 anos e ali ele morreu. Ele não conseguiu continuar. Qual o padrão que se estabeleceu aqui e que mostra pra gente que a gente tem que prestar bastante atenção? Quando você tem na sua vida alguma coisa do passado, alguma dor do passado que não foi resolvida, você não consegue seguir em frente. Por quê? Porque por mais que você tente sair de uma terra para ir a outra, se aquela dor do passado não tiver sido resolvida, ela vai aparecer no meio do teu caminho. E se ela não foi resolvida e aparecer no meio do teu caminho, ela vai te travar. Você não vai conseguir seguir em frente. Assim como Terá, que não tinha vivido o luto da morte do seu filho. Quando aquela memória foi apresentada para ele no meio do caminho, ele parou ali. E ali permaneceu 205 anos e morreu. Tá? Não é porque Deus te prometeu algo que aquilo vai se cumprir como mágica. Você precisa fazer a tua parte. E esse padrão estabelecido aqui é que, enquanto você não resolver as feridas do passado que ainda te machucam, que ainda te doem, que ainda te trazem sofrimento, dor, elas vão aparecer como fantasmas. De vez em quando elas irão aparecer. Ou melhor, sempre que você fizer um movimento de sair de um lugar para ir para outro, elas vão aparecer no meio do caminho. E se você não resolve, se você não processa essas dores, elas vão te parar. E você será impedido de seguir em frente. Tá? No caso aqui são dores emocionais. E o padrão é de realmente dores emocionais, porque são as dores emocionais que nos travam. Se você não resolver as dores emocionais do teu passado, você não vai conseguir seguir em frente. Se você não seguir em frente, você não vai conseguir prosperar. Tá bom, meus queridos? Mas fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar isso dentro do Manifest Money, tá? Capítulo 12. Chegamos então agora no momento, em um dos momentos clímax da história de Abraão, tá? A Kimina tá falando assim, é muito difícil mudar e limpar essas dores. Não, Kimina, é fácil. Você só precisa acreditar que é fácil, tá? Você só precisa estar no lugar certo, com pessoas certas. Estando na egrégora certa, vai ser tudo muito mais fácil para você. Pessoal que tá no Manifest Money aí, que acabou de sair do Manifest Money 2. Quantas coisas, podem escrever aqui, ó. Quantas coisas não foram mudadas e limpadas dentro de vocês pelo simples fato de vocês estarem em egrégora? Escrevam aqui pra Kimina, pra ela saber, tá? É super possível, tá? É super possível. Quem tava na turma 2, que viveu isso, que me mandou... Aí, ó, o Denis falando, egrégora ajuda muito. Exatamente, Kimina. É o que eu tô falando pra vocês. Se o próprio Deus, se Deus que é Deus, trabalhou em grupo, por que você acha que vai fazer sozinho? Que vai conseguir sozinho? Sozinho é mais difícil, é muito duro. Ó, Claudísio tá falando aqui, ó, muito. A Débora. Tava pensando aqui, que bênção que é aprender tudo isso com essa pessoa iluminada. Ai, linda, te amo, te amo. Então, Kimina, você precisa só estar, não é egrégora de pessoas que querem mudar e que dentro do manifesto, desculpa, modéstia à parte, mas dentro do Manifest Money, na comunidade do Manifest Money, a gente tem um grupo
Com todo o perdão da palavra. Fodástico. Que um torce pela vitória do outro. Um puxa o outro. Um se entusiasma só vendo o outro entusiasmando o outro ali. É uma energia assim, ó, maravilhosa, tá? Então, Kimina, é possível sim. A Débora já tá te convidando, ó. Vem, Kimina, nós queremos você com a gente. A Débora tá na turma 3. Denis diz, é uma força potencializada. Aprendemos com o que ouvimos da rainha da prosperidade, eu, no caso, e com os relatos e vivências dos colegas. Ó, Claudisa falando, grupo que faz a diferença. Exatamente, Kimina. Caminhar pelo deserto sozinho, isso aí é quase que impossível, mas junto você vai conseguir chegar longe. A Débora tá falando, é verdade, esse grupo não tem preço, é demais. E aí vai ser potencializado, porque a cada turma vai aumentando nossa comunidade, né? Kimina, você tá convidada, viu? Aproveita que eu ia falar só no final, mas eu já vou falar. Ontem era para ter finalizado as inscrições meia-noite do Manifest Money, né? Mas aí eu recebi uma mensagem tão que me impactou, né? Suene, por favor, deixa eu entrar amanhã. Eu vou receber dinheiro amanhã, Suene, por favor. Então aí eu prometi para essa pessoa que hoje até 5 horas da tarde eu vou permitir que pessoas entrem no Manifest Money. Até 5 da tarde, tá? Você tem até 5 da tarde para decidir entrar no Manifest Money turma 3. Depois as portas estarão fechadas e só na turma 4. Então, Kimino, não é à toa você ter participado dessa live, ter jogado isso aqui nos comentários e o pessoal ter vindo aqui falar pra você e te convidar, tá? Ó, a Débora tá falando. É muito mais que dinheiro, são descobertas e aprendizados pra vida toda, exatamente. Eu conto os meus depoimentos, eu conto os meus relatos, eu abro o jogo lá dentro. Quem tá na turma 2 não me deixa mentir, né? Eu revelei coisas bem pessoais minhas lá pra eles, né? Porque a gente tá em grupo, a gente tá em bando. A gente, tá? Ó, Débora, anota aí, galera, 17 horas. Se cada um trouxer mais um, a gente vai alcançar muitas vidas. Exatamente, é sobre isso. Voltando aqui para o tema de Abraão. Capítulo 12. Gente, é muito detalhe da vida de Abraão, que eu amo de verdade. E aí, ó, Kimina, talvez esse depoimento da história de Abraão seja para você. Presta atenção aqui, ó. O que aconteceu? Capítulo 12. Nessa altura do campeonato, Abraão não estava mais com o pai, estava só com a esposa e com o sobrinho, tá? Só que ele estava lá em Harã ainda, onde o pai dele tinha morrido. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gente, eu quero que vocês se teletransportem para o momento que Abraão recebeu esse chamado de Deus. Quais eram as condições? Ele estava ali morando ainda na casa do pai que morreu. Já tinha, eu acho que nessa época, lá na frente vai falar que aqui ele já tinha seus 70 e tantos anos. Tá? Seus 70 e tantos anos. 70 e tantos nada. Olha só. Não, era 70 e poucos. Acho que é 73. Agora eu me esqueci, mas era 70 e poucos. Imagina o cenário. Exatamente, Mateus falou aqui. Olha a magnitude disso. Então, mas olha o cenário dele, Mateus. Olha o cenário de Abraão. Tava com 70 e tantos anos, cuidando do sobrinho que o pai tinha morrido, né? Que o irmão tinha morrido, o irmão de Abraão, tava cuidando do sobrinho.
tinha uma esposa estéril, que já estava casado com ela há muito tempo, ela era estéril, nunca tinha tido filho nenhum. Aí, olha o chamado. Primeiro que Deus disse, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa dos teus pais. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não disse, ó, Abraão, tá aqui, ó, pá, o mapa. Vai para cá, ó. Não. Deus disse, sai e eu vou te mostrar. Aí ele fala, farei de você um grande povo, né? E dos seus descendentes... Cadê? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão foi o grande patriarca da humanidade, digamos assim. Mas aí, olha só, ou seja... Abraão, nessa hora, eu acho que a mente dele deve ter bugado. Bem, como que eu vou ter descendente se a minha esposa é estéril? Existem muitas objeções na atual realidade de Abraão ali naquela época, né? Tipo, eu vou para onde? Eu vou para onde? Sair como? Por que que eu tenho que sair? Como que eu vou ter filho? Né? Como que eu vou ter filho? Como que eu vou ser famoso? Por que que o Senhor vai me abençoar? Olha só, aqui umas 6 objeções. Umas 6 objeções. O pai da fé, exatamente. Dani falou aqui, o pai da fé. Só que o que que Abraão fez? Abraão partiu. Abraão não ficou questionando. Abraão não disse, peraí Deus, mas eu vou para onde? O Senhor mandou eu ir, mas eu preciso saber para onde é que eu vou. Eu preciso saber como é que eu vou. Eu preciso saber se é seguro. Né? Não, peraí, Deus, não vou sair daqui antes do Senhor não me dizer o que eu tenho que fazer. O padrão aqui que se estabelece nesse momento é que quando você recebeu o teu chamado, e esse chamado, Abraão foi chamado, eita, eu travei a língua, né? Abraão foi chamado aqui para cumprir a promessa para a qual ele veio na terra. Eu, você, todo mundo, a gente recebe o nosso chamado. Qual é o nosso chamado? É quando Deus nos chama através nos convidando a realizar um sonho. Desde que esse sonho seja para o bem maior, tá? Sonhos gananciosos não é Deus falando com você não, tá? Desejos gananciosos não é Deus falando com você não. Agora, um sonho que é para o bem maior é Deus chamando você para dizer, meu filho, aqui está a tua promessa. Só que o que a gente faz? Ai, Deus, será? Né? Será? Será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? Mas para onde? Como? Um exemplo bem, né? Ó, o Denis me identificava antes, cheio de racionalidades. Que bom que mudou, né, Denis? Mudou por quê, Denis? Por que que mudou? Me conta. Me conta por que mudou. Eu vou dar um exemplo. Você tá ali, né? Tipo, vivendo sua vida normal. De repente, você, cara, eu quero ser rico. Eu quero ter uma casa. Eu quero ter um carro. Eu quero dar uma condição melhor para minha família. Eu quero fazer acontecer. E eu quero ajudar as pessoas. Só que o que acontece? Esse momento é o momento do chamado. É Deus te chamando, te convidando para que você dê o seu primeiro passo. Porque o segundo passo, terceiro passo, quarto passo, todo o caminho vai ser mostrado depois que você der o primeiro passo. E o primeiro passo você dá no escuro. É o que eu chamo de ato de fé. O segundo, você não vai ver a estrada toda, você só vai ver o caminho, para onde você tem que ir, tá? E aí você só vai conseguir ver o segundo passo depois que você der o primeiro passo. Aí você vai ver o segundo, aí você vai dar o segundo, aí Deus vai te mostrar o terceiro. Aí você vai dar o terceiro, aí você vai dar o quarto. E aí eu pergunto para vocês, quantos sonhos, quantas promessas
já foram impedidas de serem cumpridas na vida de vocês porque vocês tiveram medo de dar o primeiro passo? Quantas? Me contem aqui. Ó, o Denis falou aqui que ele mudou a racionalidade depois do Manifest Money. O Matheus tá falando, minha mente também é muito voltada pro racional, muito mesmo, é automático. Aí, Denis, ó, o Matheus tá na turma 3. Já tá convidado a inspirar o Matheus, a compartilhar com o Matheus as suas mudanças, o que aconteceu com você na turma 3, tá? Mas respondam aqui, meus amores. Quantas promessas vocês já deixaram de acessar porque vocês não deram o primeiro passo com medo? Por medo. E quando tu tá no caminho certo e se depara com uma oportunidade que te desvia, e isso derruba tudo que construiu até ali. Não é oportunidade, né? Não é oportunidade. Quando tu tá no caminho certo e se depara com uma oportunidade que te desvia, e isso derruba tudo que tu construiu até ali. Eu não entendi direito essa pergunta, Débora. Eu acho que eu entendi errado. Esquece a minha resposta. Me escreve direitinho, direito. Eu não entendi. Quando tu tá no caminho certo e se depara com uma oportunidade que te desvia, desvia como? Desvia o caráter? Desvia o quê? E isso derruba tudo que tu construiu até ali? Ah, parece oportunidade. Então, aí vem a grande sacada. Qual é o detalhe de Abraão aqui? Abraão, ele era obediente a Deus. Ele foi obediente a Deus. Porque, ó, ali no versículo 4, partiu Abraão como lhe ordenara. Ah, aqui, ó, Abraão tinha 75 anos. Abraão tinha 75 anos. Quando você é obediente a Deus, você sabe quando a oportunidade é cilada, Bino. Você sabe, você sente. Deus te alerta, as pessoas ao teu redor te alertam, você sente no coração. Quanto maior a sua intimidade com o Criador, maior é o teu feeling. Você sente a distância, assim, ó, quando é cilada, quando não é, quando deve ir, quando não deve. As pessoas, parece que é tão assim, tão interessante que quando você está em sintonia com Deus, quando você é obediente a Deus e vive em sintonia com Ele, e você começou a dar algum passo que vai te desviar do caminho, ou qualquer tipo de atitude ou comportamento que vai te desviar o caminho, ou até mesmo pessoas, é impressionante, parece que Deus liga uma sirene assim, ó. Um monte de gente começa a vir te falar do nada. Ó, cuidado. Cuidado com fulano. Cuidado com Beltrano. Cuidado com ciclano. Ó, cuidado. Deus fala através das pessoas. Mas aí tem que ser humilde de admitir e corrigir. Na verdade, a humildade faz parte de uma conexão com Deus. Uma pessoa que não é humilde não consegue se conectar com Deus de maneira plena, não, viu? Que ela quebra a hierarquia. Porque ela vai quebrar a hierarquia. Porque é sempre do jeito dela, né? No tempo dela, do jeito que ela faz. E se não tiver humildade, aí não flui. O negócio não flui. E humildade, gente, não é você se permitir ser humilhado. É você saber que tem alguém acima de você que pode mais, que sabe mais, que vai fazer tudo mais. Ó, Claudisa tá falando, os avisos que chegam, exatamente, tá? Os avisos chegam, tá? Ser humilde não é se permitir ser humilhado, é completamente diferente. As pessoas confundem. As pessoas que não sabem quem são, tampouco se focam numa conexão com Deus, elas confundem humildade com humilhação e para não serem humilhadas, elas se tornam arrogantes. Tá? Hashtag fica a dica. Uma pessoa que é arrogante, ela tem a necessidade de ser arrogante e prepotente porque ela não sabe quem ela é. Ela não sabe de quem é que ela é filha. Então ela tem essa necessidade para que ela não seja humilhada.
Aí temos dois tipos de reação, né? Quem não sabe quem é, ou se deixa ser humilhado por todo mundo, né? Ah, vou aceitar que eu sou pecador, aí se deixa ser humilhado para todo mundo, pisado, todo mundo faz o que quer. Ou, né? Quem não sabe quem é e tem medo de ser humilhado, porque já deve ter visto o papai e mamãe ser humilhado, aí aumenta a crista e é prepotente, arrogante, e é do seu jeito, é no seu tempo, e é por aí vai. Só que Abraão, ele era humilde. Ele era humilde. Por quê? Deus mandou, ele obedecia. Ele era obediente. Uma das características de Abraão é obediência. E Deus, ele exige que você seja obediente para que ele lhe confie a sua promessa. Somente a pessoas que são obedientes é que são concedidas grandes promessas, grandes vitórias. Tá? Um verdadeiro vencedor, um verdadeiro vitorioso, ele é obediente. Ele é humilde. Ok, meus queridos? Então, assim, Abraão simplesmente deu o primeiro passo para seguir rumo a acessar a sua promessa. Mas Deus, em nenhum momento, ele deu a Abraão o trajeto, tudo que ia acontecer, como que iria fazer, não. Se você quer viver grandes coisas na sua vida, você precisa estar disposto a ter a obediência de Abraão. Somente quando você estiver disposto a ter a obediência e a humildade de Abraão é que você vai receber as bênçãos que Abraão recebeu. Ele foi o primeiro cara mais rico da história, tá? Rico e próspero. Rico e próspero. Tá bom? Então, fique você sabendo que esse padrão aqui, ele existe. Você precisa dar um ato de fé. Você vai receber um chamado. Esse chamado, ele vai acontecer em condições completamente contrárias. E, gente, não seria muito mais fácil se, tipo, Abraão, nessa época, ele ainda não tinha construído toda a riqueza dele. Nessa época. E Deus disse, sai da tua terra, sai da tua casa, sai do meio dos teus parentes e vá para a terra que eu vou te mostrar. E se a terra fosse ruim? E se não fosse o que Abraão queria? Mas ele confiou em Deus. Ou você confia e acessa a sua promessa, ou você não confia e vai ter que se contentar com o que você tem. Deus sempre quer o melhor para nós. A gente só precisa confiar, tá? Mais um detalhe que eu quero deixar aqui. Então, isso aqui é um padrão de ato de fé, tá? Dentro desse chamado, dentro do estudo hebraico, existe uma expressão que é lech lecha, que é o quê? Sair para dentro. Quer dizer o quê? Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa dos teus pais. Deixa o teu povo, deixa essas pessoas ao teu redor. Sai daí e vem para dentro. É lech lecha. Sai para dentro de você. Abraão, entra dentro de você. Olha para os teus sentimentos, olha para os teus pensamentos. Eu vou começar a fazer de você, eu vou começar a reforma em você para que de você nasça um grande povo. Gente, o Manifest Money, ele está baseado nesse chamado, Lech Lecha, para que você, dentro do Manifest Money, saia para dentro de você, sendo apoiado por todas as pessoas que estão no mesmo propósito, de sair para dentro de você, para fazer a reforma de dentro para fora, mudando os teus pensamentos, mudando os teus sentimentos, mudando os ambientes que você tá, para que a promessa que Deus já tem para a tua vida aconteça, tá? Para que a promessa que tem já tá na tua vida para ser cumprida aconteça. Então, meu amor, meus amores que estão aqui nessa live, estão em dúvida, porventura ainda estão em dúvida, as inscrições estarão abertas até as 15 não,
5 horas da tarde, 17 horas. Tá? Hoje à noite, às 20 horas, nós teremos a primeira aula, a aula de abertura, tá? Aí, Kimina, para você, ó, o Denis falando. Ia comentar para Kimina, as ferramentas aplicadas nos ajudam muito no processo. Claudisa tá falando, manifeste money para manifestar Deus na nossa vida. É isso aí, Claudisa, é isso aí. Então, Kimina, aproveita que você está sendo chamada, tá? Você vai ter que precisar agora fazer teu ato de fé. Não só você, como todo mundo que vai assistir essa live. Quem tá com dúvida, gente, entra. Você tem 7 dias para ver se funciona. Você tem 7 dias. Então entre, veja com seus próprios olhos, veja se o que eu estou dizendo, se o que eu estou prometendo vai acontecer ou não. Tá? Então, Deus nos convida, mas a gente não tem a condição. Quando a gente é obediente e dá esse primeiro passo, esse ato de fé, e vai lá e começa a caminhar pelo caminho pelo qual Ele está chamando, as coisas começam a acontecer. Mas você só pode, se você realmente quer que aconteçam coisas grandes e grandes bênçãos na tua vida, você precisa decidir ser obediente, tá? Claudisa tá falando aqui que Mina é o melhor investimento para sua vida e família. Uau! Arrasou, hein, Claudisa? A Débora, você tem 7 dias para ver, mas vai querer ficar ali pro resto da vida, igual a gente que fez turma 2 e tá na 3 também. Exatamente. Temos várias pessoas que estavam na turma 2 que renovaram a mentoria para estar na turma 3. É bem isso que acontece. Então, Kimina, você está convidado para fazer o seu ato de fé, tá? Não só Kimina, como você que está assistindo a gravação dessa live. Você que está assistindo a gravação dessa live, que está na dúvida, que está com uma situação financeira desafiadora, que está com dívida, que quer sair dessa dívida ou que quer mudar o nível da sua situação financeira, a hora da virada não, Manifest Money é pra você. Ó, a Dani tá falando aqui, bem lembrado, na turma 2, ó, tinha a Renata. Lembram que a Renata falou assim, paguei pra ver, viu e quis mais. É isso aí. É exatamente. A Renata não acreditava que ia acontecer tudo que aconteceu. Mas ela disse, eu vou pagar para ver. E no final ela falou o depoimento. Eu paguei para ver, vi mais do que eu achei que ia ver e ainda quero mais. Uau, a Débora aqui, ó. Batemos a meta de 100 mil reais na turma 2. Abrimos nossa mente e nosso coração. Quanto vale uma mentoria dessa, Débora? Quanto vale você viver isso? Né? Quanto vale, me diz? Então, gente, vocês estão convidados. Aproveitem, tá? Que eu só posso deixar aberto até às 5 horas. Agora eu pago para continuar vendo. Eu só posso deixar aberto até às 5 horas, por quê? A partir do momento que iniciar, a gente vai começar a cuidar da energia da egrégora. Então, ninguém entra mais. Quem quiser pode sair, mas entrar não entra. E eu preciso que o suporte, né, entre em contato com você, te dê algumas orientações para que às 8 horas você esteja presente na nossa aula ao vivo. Na nossa aula ao vivo, já vamos começar a aplicar ferramentas a partir de hoje. A Débora tá falando, já pensou? Pagar 1.000 para fazer 100 vezes mais? Pois é. É isso aí. Ô, Débora, vamos marcar uma live aí para tu contar esse depoimento aí, mulher. Como foi? Como era que estava antes da mentoria? O que aconteceu durante a mentoria e depois, como é que tá? Vamos marcar aí essa live depois? Tá bom, meus queridos? Entramos na história de Abraão. Amanhã a gente continua a história de Abraão. E eu vou... Se preparem que a gente vai ficar muito tempo ainda na história de Abraão, porque tem muito detalhe de fé que precisa ser aprendido na história de Abraão para que a gente possa usar no nosso dia a dia, tá? Ó, a Débora tá falando aqui, como era que tava antes? O caos instaurado. Eita, essa live vai dar
Vai dar o que falar. Outro mentorado, vocês, meus mentorados, que quiserem também fazer live comigo para contar como foi o depoimento de vocês, para contar o que aconteceu na vida de vocês, para que as pessoas saibam o quão poderoso é o Manifest Money, porque eu falei para vocês, né? Se eu fico falando, eu falar é uma coisa, eu sou suspeita, mas vocês abrirem a boquinha de vocês para contarem a reviravolta positiva que aconteceu na vida espiritual, mental e material de vocês é outra coisa, tá? Ó, o Matheus falando aqui, eu quero dar meu depoimento, que lindo! Eu tenho certeza, Matheus, que você vai dar um baita de um depoimento. Vai ser fantástico, tá? Mas aí o pessoal das turmas passadas, quem quiser, ó, só vamos marcar a live aí, viu, Débora? E vamos fazer aí esse depoimento, para assim incentivar o maior número de pessoas. Gente, por hoje eu vou finalizar. Espero vocês amanhã, 7 da manhã. E espero vocês também que ainda não se inscreveram no Manifest Money 3. Não foi à toa que eu abri até às 17 hoje, tá? Todo mundo sabe quando eu digo vai fechar essa hora, fecha, mas às vezes eu sou meio movida, eu sou muito movida pelo coração, né? E pelos sinais. Então, já que me pediram ontem encarecidamente, eu deixei aberta até às 17 horas. E se você está tendo a oportunidade de acessar essa informação, é para que você possa tomar uma decisão na sua vida. Grava bem o que eu vou falar agora. A nossa vida, o nosso destino, ele é definido pelas decisões que nós tomamos e não pelas circunstâncias nas quais estamos. Ele é definido pelas nossas decisões. Se você decidir mudar a sua vida, ela vai mudar. Mas você precisa fazer um ato de fé, tá? Então, pessoal que já tá dentro, hoje a gente se encontra 20 horas. Já comecem a tomar bastante água, separa o caderninho, separa um espaço para você participar que hoje promete, tá? Hoje a gente já começa com desbloqueios e abertura de campo aí, conexão com a fonte criadora e tudo mais. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês e até amanhã. Tchau, tchau.